A primeira coisa que a gente vai abordar são as diferenças e semelhanças das câmeras SLRs e DSLRs. Mas vamos lá, SLR é uma sigla em inglês para Single Lens Reflex e também podem ser chamadas de câmeras analógicas. E as DSLRs é a sigla em inglês para Digital Single Lens Reflex, que é uma tradução livre de câmera digital de reflexo por uma lente. Isso quer dizer que a DSLR é a versão digital para as câmeras de filme SLRs. A diferença está no material que vai ser sensibilizado pela luz na hora de fazer a fotografia, ou seja, na SLR é o filme ou película e na DSLR são os sensores, que podem ser CMOS ou CCDs. Mais para frente a gente fala sobre isso. O funcionamento das duas câmeras é o mesmo. A luz entra pela lente, ela é refletida em um espelho de 45 graus e depois em um pentaprisma que direciona essa luz para o visor, onde a gente coloca o olho para enxergar a imagem. Quando a gente aperta o disparador, esse espelho ele gira para cima. Ao invés da luz ir para o visor para a gente ver, ela vai direto para o sensor ou direto para o filme, né, nas SLRs, e aí captura-se a foto. Então, aqui a gente tem um desenho de quando a gente está olhando no visor. A gente tem a luz entrando pela lente, ela bate no espelho, ela é jogada para o pentaprisma, que é essa figurinha 4, e o pentaprisma inverte a imagem que chega dentro da câmera de cabeça para baixo, ele inverte a imagem para ficar de cabeça para cima e a gente enxerga no visor. Aí tem mais uma imagem, né, do funcionamento da câmera antes da gente disparar. Agora, quando a gente dispara, a luz vai direto para o sensor ou para o filme. Ela não bate no pentaprisma para a gente ver no visor. Então, aí tem os raios de luz em amarelo, passando pelo diafragma, que daqui a pouco eu explico o que é, né? E entrando até no fundo da câmera, onde ela sensibiliza o filme ou o sensor, e assim a gente tem a foto. Agora a gente vai falar sobre exposição ou quantidade de luz. O que é a exposição? É a quantidade de luz que entra no sensor ou no filme para as câmeras analógicas, né? E aí a gente vai falar sobre EV e LV. LV é o valor da luz e EV é a exposição da luz. LV é a quantidade real que tem de luz naquele ambiente. Já EV é a quantidade de luz que tem no ambiente em relação ao ISO que a gente está usando na câmera. Mais para frente eu explico o que é o ISO. Por enquanto, a gente só precisa saber que em ISO 100, a quantidade de luz real no ambiente é igual à quantidade de exposição, ou é igual ao valor de exposição, que é o EV. Então, em ISO 100, LV é igual a EV. E aí a gente tem uma tabelinha de EVs. Quando a gente está num sol a pino, em dias sem nuvens, a gente tem 15 EVs. Quando a gente está numa situação em que o sol está encoberto por nuvens, a gente tem 13 EVs. Quando a gente está no pôr do sol, a gente tem 12 EVs. Lusco-fusco, 10 EVs. 8 para iluminação urbana noturna, 5 para iluminação por faróis de carros, 0 uma vela a 1 metro e menos 9 é a iluminação da Via Láctea. Então, quanto mais luz, mais EVs a gente tem. Deu para vocês perceberem? Não precisa decorar isso, é só para vocês entenderem que quanto mais luz a gente tem, mais EVs a gente vai ter na cena. E a escala de EVs, gente, ela é geométrica e infinita. Por exemplo, se eu tenho 15 EVs em um ambiente, aí eu vou para outro ambiente que é um pouco menos claro, que tem 14 EVs. Isso significa que a luz que eu tinha antes em relação à luz que eu tenho agora foi reduzida pela metade. Agora, se eu estou numa cena com 8 EVs e aí eu vou para um lugar mais iluminado que tem 9 EVs, ou seja, eu dobrei a quantidade de luz disponível, né? Se eu passo de uma cena com 4 EVs para uma cena com 6 EVs, ou seja, aumentei 2 pontos de EV, ou seja, eu quadrupliquei a quantidade de luz, ok? Então, a escala é geométrica,
A cada vez que eu aumento a quantidade de EVs, eu dobro a quantidade de luz, e a cada vez que eu reduzo um EV, eu reduzo pela metade a quantidade de luz, e assim infinitamente, ok? Mas como que a gente descobre a quantidade de luz que tem numa cena? Usando um fotômetro portátil é uma forma. O que é um fotômetro portátil? Ele é utilizado na fotografia e no cinema para medir a intensidade da luz. Então, ele ajuda o profissional, o fotógrafo, a ajustar a câmera para conseguir boas imagens naquela determinada luz. Os fotômetros, eles podem ser manuais, ou seja, externos à câmera, que é esse desenho que eu mostrei aqui anteriormente, ou internos, que é incorporado à câmera. Mas tem uma diferença. O fotômetro manual ou externo, a gente tem que colocar ele sobre o objeto que vai ser fotografado. E aí a medição do fotômetro vai ser feita considerando toda a luz que incide sobre aquele objeto. Já os fotômetros internos da câmera, eles medem a luz de forma diferente. Eles levam em conta a luz que passa através da lente e não a luz total que existe no ambiente. Então, o fotômetro da câmera só considera a luz que está sendo refletida pela lente e ele não sabe a quantidade real de luz que incide sobre aquele objeto ou sobre aquela cena. Agora, como que é um fotômetro interno? É esse desenho aí, ó. É uma escala de números negativos até o meio e depois de números positivos para a direita. Teoricamente, a luz ideal seria quando a gente conseguisse colocar o fotômetro nesse tracinho vermelho, que seria o zero do fotômetro. A gente fala zerar o fotômetro. Então, quando o tracinho vermelho está na posição luz ideal, quer dizer que a câmera está recebendo uma quantidade correta de luz. Já quando o tracinho estiver no 1 ou no mais 1, quer dizer que a câmera está recebendo o dobro de luz que ela precisa. E no menos 2, por exemplo, 4 vezes menos luz do que seria necessário para fotografar aquela cena, entenderam? No mais 1 está recebendo o dobro de luz necessária, no mais 2, 4 vezes mais luz necessária para fotografar aquela cena, no menos 1, metade da luz necessária para fotografar aquela cena e no menos 2, 4 vezes menos luz necessária para fotografar aquela cena. Tá bom, mas como que a gente vai controlar isso? Como que a gente controla a quantidade de luz que entra na câmera? Tem 3 formas. A primeira é através do obturador. O que é o obturador? É quem controla o tempo de exposição do sensor, o tempo que a luz vai sensibilizar o sensor ou filme. Outra forma é por meio do diafragma. O diafragma controla a quantidade de luz que atravessa a lente. E por meio do ISO, que determina a sensibilidade da superfície fotossensível. E o que é uma superfície fotossensível? Nas câmeras analógicas, as superfícies fotossensíveis eram o filme ou as películas, e nas digitais são os sensores. Então, dependendo da quantidade de luz que tem na cena, que é medida em EVs, como a gente já viu, e as configurações que a gente coloca no ISO, obturador e no diafragma da câmera, o fotômetro vai mostrar para a gente como que vai sair a foto. Nesse exemplo, por exemplo, a imagem mais da esquerda mostra que o fotômetro está entre o menos 2 e o menos 1. E aí, se a gente fotografar essa cena, a gente vai ter uma cena subexposta. Agora, na foto mais da direita, que o fotômetro está quase lá no mais 2, a gente já vê que a gente vai ter uma foto super exposta, muito clara. E no meio, a gente tem um fotômetro no zero, a gente tem uma boa exposição. Então, por enquanto, a gente vai procurar sempre colocar o fotômetro no meio para conseguir boas exposições.